Por favor. Então, como forma de introdução, a gente vem trazendo para vocês a definição da insuficiência cardíaca. Cara, o que é insuficiência cardíaca? Gente, os cardiologistas, eles definem a insuficiência cardíaca como uma falência cardíaca, certo? O meu coração, ele se encontra insuficiente em exercer uma ejeção ou uma acomodação do meu sangue, certo? Carson, mas como assim? Então, gente, para que aconteça um suprimento sanguíneo adequado, o meu coração ele tem que estar funcionando corretamente, porque a gente sabe por fisiologia que meu coração ele é uma bomba, certo? E quando o paciente ele se encontra com essa insuficiência cardíaca, para que aconteça essa ejeção adequada, o que vai acontecer? Vai ter um aumento na minha pré-carga. Vocês lembram muito bem o que é pré-carga, que a gente viu em fisiologia, né? Que se dava no final da diástole, que é o momento onde meu coração se encontra totalmente cheio. Então, só vai acontecer uma boa ejeção se tiver um aumento na minha pré-carga. Então, a gente viu a definição, sabe que é uma falência do meu coração, onde essa massa cardíaca não consegue exercer tanto a acomodação do sangue quanto a ejeção. Certo? Pessoal, tá muito rápido? Ok, então vamos continuar falando. Pessoal, agora epidemiologicamente falando, a gente sabe que a insuficiência cardíaca, ela possui dois fatores, certo? Uma alta prevalência e uma alta mortalidade. Quando eu me refiro a essa alta prevalência, os cardiologistas, eles definem como a insuficiência cardíaca como uma via final comum. Mas, Carlson, como assim uma via final comum? Pessoal, a maioria das enfermidades cardíacas, o resultado final é a insuficiência cardíaca. Então, a maioria das enfermidades cardíacas resultam numa insuficiência cardíaca. E por isso que eles vêm falando que a insuficiência cardíaca é uma via final comum. Por que comum? Porque a maioria das enfermidades cardíacas resultam em uma insuficiência cardíaca. Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, quando não tratada, o resultado dela vai ser uma insuficiência cardíaca. A IAM, né, que é o infarto agudo do miocárdio, também, quando não tratada, ela pode resultar em uma insuficiência cardíaca. E, entre outras cardiopatias, também pode resultar em uma insuficiência cardíaca. Agora, falando a respeito da mortalidade, né? Falei sobre a prevalência, agora eu vou falar sobre a mortalidade. A gente sabe também que a insuficiência cardíaca, a nível mundial, ela é uma das causas maior dessa mortalidade, e a gente divide ela em duas mortes. Uma morte súbita arrítmica e uma morte súbita não arrítmica. Cara, mas como eu vou saber diferenciar se o paciente ele está em morte súbita arrítmica ou uma morte súbita não arrítmica? Primeiro, ele vai apresentar sinais, né? A gente sabe que sinais são evidências objetivas, a gente consegue verificar, diferente dos sintomas, porque os sintomas é uma coisa mais subjetiva, a gente não consegue olhar e ver a olho nu. Então, a morte súbita arrítmica, quais são os sinais? A gente vai ver a taquicardia e a fibrilação ventricular. E a morte súbita não arrítmica, a gente vai encontrar o que como sinal? Uma atividade elétrica sem pulso e o paciente ele para em assistolia, certo? Aí, como que a gente vai fazer para saber se o paciente... uma das características que o paciente vai chegar no ponto de emergência. O paciente mais recente, ou seja, que ele está em estágio mais inicial, ele geralmente apresenta a morte súbita arrítmica, certo? E o paciente que já está mais avançado, ou seja, em estado mais, como se diz, em estado mais grave,
ele vai ter a morte súbita não arrítmica. Ele vai estar parando em assistolia, a atividade elétrica dele vai estar sem pulso, certo? Pode passar para frente. Agora falando sobre a classificação. A gente classifica a insuficiência cardíaca em vários itens, certo? A gente classifica em tempo, onde a gente vai estar encontrando tanto agudo quanto crônico. Segundo a anatomia, onde a gente vai estar verificando a insuficiência cardíaca direita e a insuficiência cardíaca esquerda. Em relação ao débito cardíaco, a gente consegue verificar um aumento do débito cardíaco, diminuição do débito cardíaco, e a gente também consegue verificar segundo o ciclo cardíaco. A gente consegue ver uma disfunção sistólica e uma disfunção diastólica. Pode passar, por favor. Então, pessoal, falando agora em relação à classificação do tempo. Eu já tinha dito, né, que a gente vai dividir ela em agudo e crônico. O agudo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma injúria, certo? Essa injúria, ela acontece na minha própria massa cardíaca, e essa injúria, ela acontece de forma abrupta, certo? Tá. E quais são os exemplos? Qual é um exemplo mais evidente que tem? O infarto agudo do miocárdio, porque quando ele é extenso, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca aguda. E segundo a USP, segundo os pesquisadores da USP, os especialistas, né, em cardiologia, eles definem, eles quantitativam em meses. Quando o tempo é menor de 6 meses, a gente pode classificar como aguda. E quando maior que 6 meses, a gente classifica como crônico. Tá. E agora o crônico. Pessoal, o crônico, ele geralmente é uma evolução de insuficiência cardíaca aguda, certo? Na maioria das vezes, ela vai ser uma evolução da insuficiência cardíaca aguda. Tá. E o que acontece de característico nessa insuficiência cardíaca crônica? Vai acontecer a tal da agudização. Ah, mas, cara, o que é agudização? Pessoal, a agudização, ela vai ser uma depressão na minha IC prévia. E quando eu falo IC, é insuficiência cardíaca, tá bom? Vai acontecer uma agudização. Essa agudização é uma depressão, certo? Na minha IC prévia. Geralmente, essa agudização, ela é causada pela anemia, uma anemia mais grave, né? Que vai estar deprimindo. E é isso. A observação. Vale ressaltar, pessoal, que essa agudização ela pode ser tanto pela anemia mais severa, né? E também quando não tratado. Quando a gente não trata, essa insuficiência cardíaca aguda vai estar levando a uma insuficiência cardíaca crônica. Tá. Segundo a anatomia, pessoal, a gente sabe, né, que o meu coração, a gente divide o coração em duas partes, né, uma direita e uma esquerda, ou seja, o coração direito e o coração esquerdo. A gente classifica também a insuficiência cardíaca em insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda. A insuficiência cardíaca direita, a esquerda, desculpa, pessoal, a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo, ela está altamente relacionada à congestão pulmonar. Cara, mas como assim? Pessoal, o ventrículo, ele não consegue ele não consegue exercer uma contração correta. Mas como assim? Por quê? Porque o meu ventrículo, ele vai estar insuficiente. Porque como o nome da própria patologia diz, insuficiência, quer dizer que o meu coração ele vai estar insuficiente. Esse ventrículo esquerdo, estando insuficiente, ele não consegue ejetar o meu coração para minha aorta, certo? Então vai estar acontecendo o quê? Um acúmulo desse sangue no meu ventrículo esquerdo. Pessoal, e quando começa a aumentar quando começa a acumular esse sangue no meu ventrículo esquerdo, logo a gente vai estar tendo um engarrafamento, certo?
Então, com esse engarrafamento, eu vou ter um fluxo retrógrado do meu sangue. O meu sangue vai estar voltando pelas minhas veias pulmonares e subindo lá para o meu coração, certo? Então, a gente sabe que a insuficiência do ventrículo esquerdo está altamente relacionado com a congestão pulmonar. Agora, calma, pode voltar. Agora, a respeito da insuficiência cardíaca do ventrículo direito. Pessoal, a principal causa da insuficiência do ventrículo direito é a insuficiência do ventrículo esquerdo. Por quê? Porque como a gente viu lá na insuficiência do ventrículo esquerdo, o meu pulmão ele vai estar com um aumento de pressão devido àquele engarrafamento lá no meu ventrículo esquerdo que fez com que meu sangue voltasse para o meu pulmão. Então, o meu pulmão ele vai estar com uma pressão muito alta, essa pressão vai estar elevada, certo? Logo, a gente lembra, por fisiologia novamente, que o meu ventrículo direito ele trabalha sobre baixíssimas pressões, certo? O meu ventrículo direito, certo? Então, ele não consegue mandar esse sangue pelo meu tronco pulmonar para que chegue nos meus pulmões para sofrer a hematose. Vocês conseguiram entender essa parte? Ou quer que eu repita? Ok. Só vou dar mais uma pincelada. Pessoal, nessa insuficiência do ventrículo direito, a gente sabe muito bem que o sangue chega no meu coração pro ventrículo direito através do átrio, né? E lá no átrio a gente tem a desembocadura das venas cavas, superior e inferior. E quando esse meu sangue começa a acumular no meu ventrículo direito, logo ele volta pro meu átrio direito, e do meu átrio direito ele vai voltar para a vena cava superior e inferior, certo? E é muito legal que a gente pode encontrar o paciente com uma hepatomegália, né? A gente pode encontrar um paciente com uma êxtase jugular, que vai ser a dilatação da minha jugular, devido a uma congestão sistêmica. Então, a gente define que a insuficiência cardíaca esquerda está relacionada com a congestão pulmonar e a insuficiência cardíaca do meu ventrículo direito está relacionada a uma congestão sistêmica. Pode passar. Pessoal, agora a classificação segundo ao débito cardíaco, a gente vai ter tanto um débito cardíaco diminuído, quanto um débito cardíaco aumentado. O que acontece? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente vai encontrar um débito cardíaco diminuído, porque não consegue manter um débito cardíaco normal, certo? Meu coração ele vai estar insuficiente, logo ele não consegue manter um débito cardíaco normal. Tá. Agora, em relação ao aumento do débito cardíaco, pessoal, ele não está relacionado com questões primárias, nada do tipo, tá? Ele está relacionado ao aumento da minha demanda metabólica, certo? Meu coração, o meu corpo, o meu corpo em si, os meus tecidos, ele está precisando de um aumento da minha demanda metabólica, por exemplo, uma anemia mais severa, né? Eu vou estar com falta dos meus eritrocitos, e o meu corpo logo entende que está faltando e meu coração começa a aumentar tanto a frequência tanto contra a força de contração. Vou repetir. Ele começa a aumentar tanto a força de contração como a frequência para suprir essa demanda metabólica, certo? Outro exemplo é aquela doença de beriberi, como se diz. O que acontece? Eu tenho uma queda da vitamina B1 no meu corpo, e isso, vai ter uma queda da minha vitamina B1 no meu corpo. Logo, meu corpo entende que eu tô tendo essa falta, né? Essa falta dessa vitamina no meu corpo, ele começa a aumentar a velocidade e a força de contração do meu coração para suprir a necessidade, essa demanda metabólica, certo? Tá, agora pode passar. Eu tô bebendo água, gente, perdão. Agora, em relação ao ciclo cardíaco. A gente aqui separa
a gente classifica em dois, certo? Em uma disfunção sistólica e uma disfunção diastólica. Pessoal, é muito importante prestar bem atenção nessa parte aqui, porque é bem interessante, é onde a gente vai conseguir notar algumas diferenças, tá? Na minha disfunção sistólica, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma dilatação do meu ventrículo, certo? O meu ventrículo, principalmente o esquerdo, ele não vai conseguir fazer uma sístole adequada, certo? Então, eu vou ter uma dificuldade em exercer a minha sístole, porque o meu coração está dilatado. Esse é o primeiro ponto na disfunção sistólica. E na minha disfunção diastólica, eu vou ter um não acomodamento sanguíneo. Como assim? O meu ventrículo ele não consegue acomodar o meu sangue, certo? Mas se um está dilatado, qual é a característica desse? Esse aqui, pessoal, na disfunção diastólica, ela vai ter uma hipertrofia concêntrica, tá bom? Agora eu vou colocar aqui para vocês umas diferenças básicas, tá? Que a gente tem que saber entre a disfunção diastólica e a disfunção sistólica, tá? A fração de ejeção da disfunção sistólica, ela vai estar reduzida. Por que reduzida? Porque meu coração, meu ventrículo em si, ele vai estar dilatado, ele não vai estar conseguindo fazer uma sístole, certo? Não vai estar conseguindo contrair, não vai estar conseguindo ejetar o meu sangue em diante. Já a fração de ejeção lá na minha disfunção diastólica, ela vai estar preservada, né? Porque o meu coração ele vai estar apenas hipertrofiado, vai ter uma diminuição do lumen do meu ventrículo, porém a fração de ejeção ainda vai estar preservada, diferente da disfunção sistólica, tá? A fração de ejeção reduzida na sistólica e a fração de ejeção preservada na diastólica. Na disfunção sistólica eu vou ter a minha cardiomegália, né? Geralmente dada por essa dilatação. E na disfunção diastólica eu vou ter um tamanho normal, apenas a hipertrofia. Agora, a respeito das bolhas cardíacas, pessoal, isso é muito importante a gente saber, tá? Como a gente sabe, fisiologicamente falando, a gente tem duas bolhas cardíacas, B1 e B2, dadas pelos fechamentos das válvulas. Tá, isso aqui não vem ao caso. Na disfunção sistólica, a gente vai encontrar a B3, né? Essa bolha, ela aparece mais na fase de enchimento, tá? Naquela fase de enchimento rápido. Como a gente viu em fisiologia, a gente tem aquela fase lenta e a fase rápida. E essa B3, ela apresenta-se na fase de enchimento rápido, certo? Por quê? Porque o meu ventrículo ele vai estar dilatado, então ele vai estar como se fosse um balão mais cheio, entendeu? Ele vai ter mais espaço e logo quando tiver o gotejamento sanguíneo, vai acontecer um fluxo mais turbulento. Entende-se assim, tá? Então, a gente vai ter a B3 na disfunção sistólica. E na disfunção diastólica, a gente vai ter a B4. Essa B4 ela é chamada também de bolha atrial. E o que acontece? Essa B4 ela é dada pela contração dos meus átrios. No final da contração dos meus átrios. Por quê? Porque o meu coração, como eu disse na disfunção diastólica, o meu coração ele vai estar hipertrofiado, então ele vai ter uma força de resistência. E o meu átrio, ele vai fazer mais força, ele vai contrair com mais força no final da contração dos átrios. Entende? Todos entenderam? Precisa da confirmação, gente, para não passar adiante. Sim. Tá, pode passar então, Ana Flávia. Tá. Pessoal, agora a respeito da etiologia. A minha etiologia, eu também vou estar classificando ela em insuficiência sistólica e insuficiência diastólica. Como eu disse no slide passado, a minha insuficiência sistólica ela estava mais relacionada à cardiopatia dilatada. Entende-se que ela está altamente relacionada à cardiopatia dilatada, entendeu? Como assim? Vou dar 3 exemplos, tá? A hipertensão arterial sistêmica,
ela pode sim causar uma dilatação do meu ventrículo devido ao aumento da minha volemia, entendeu? Está chegando um suprimento sanguíneo muito grande no meu coração, logo meu coração ele tende a dilatar para acomodar esse sangue, entende? Outro exemplo é essa de Chagas, doença que causa assim dilatação do ventrículo e outras doenças, algumas doenças coronarianas também pode causar essa insuficiência sistólica devido à isquemia. Já a insuficiência diastólica, como eu disse também no slide passado, ela estava relacionada à hipertrofia concêntrica e os fatores que mais são evidenciados são a idade, né? Por que a idade? Pessoal, como a gente sabe, a idade ela nunca vem sozinha, certo? Ela vem com alguns problemas. Quando a gente tem uma idade mais avançada, a gente perde muitas fibras de colágeno, certo? Que dá aquela certa elasticidade, entendeu? Então, como eu estou perdendo o colágeno, meu coração ele tende a ficar mais rígido. Diabetes mellitus, obesidade, doença renal e estenose aórtica também entra nas causas da etiologia. E eu fico por aqui, espero que todos tenham gostado. Agora a Giovana vai dar continuidade, tá, gente? Boa noite. Então, como já foi falado, o coração ele não está atuando de forma adequada. Ele não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. Então, serão utilizados alguns mecanismos de compensação. E esses mecanismos, esses sistemas compensatórios, eles são interdependentes. O primeiro mecanismo utilizado são as respostas hormonais. Então, assim que é percebido essa insuficiência cardíaca, serão liberados hormônios como a adrenalina e a noradrenalina. E esses hormônios vão fazer com que o coração passe a bombear sangue de modo mais rápido e mais energético, ou seja, vai ter um aumento da contratilidade do miocárdio. Outro mecanismo compensatório que nós podemos citar são as respostas renais. Nesse caso, nós vamos ter um aumento da quantidade de sal e de água que ficam retidos nos rins. E essa retenção de sal e de água, em vez de serem excretados na urina, eles vão fazer com que aumente o volume sanguíneo. Aqui, nós vamos ter que lembrar do mecanismo de Frank-Starling. Por quê? Porque se aumentou o volume sanguíneo, eu vou ter um aumento no meu volume diastólico. Ou seja, vai aumentar a quantidade de sangue que vai chegar no meu coração. Aqui, consequentemente, se eu tiver um volume diastólico maior, eu vou ter um débito cardíaco e uma fração de ejeção maiores também. Tá. Outro mecanismo importante de compensação é o espessamento das paredes musculares dos ventrículos, a hipertrofia ventricular. Esse mecanismo está diretamente ligado às respostas renais, porque, como eu acabei de dizer, nas respostas renais eu vou ter um aumento do meu volume sanguíneo. Então, se eu vou ter um volume sanguíneo maior, vai chegar mais sangue ao meu coração e as minhas câmaras cardíacas vão aumentar de tamanho. No início, essa hipertrofia ventricular, ela é benéfica, porque ela vai permitir que o coração mantenha o volume sanguíneo que é bombeado. Mas com o passar do tempo, essa contração ela vai ficando mais fraca, porque as fibras do meu miocárdio vão enrijecendo. E aí faz com que a contração fique mais fraca e isso causa um agravamento na minha insuficiência cardíaca. Pode passar, por favor. Os mecanismos compensatórios deletérios. Aqui nós podemos citar a ativação dos baroreceptores. Para ocorrer essa ativação, o meu paciente vai precisar ele vai ter uma queda de pressão arterial. Quando ele vai ter essa queda de pressão, os meus baroreceptores serão ativados e vão liberar noradrenalina. Porém, essa noradrenalina a longo prazo, ela vai fazer com que ela vai afetar os meus monocitos, porque ela vai ser tóxica. E aí os meus monocitos, eles vão começar a atuar de forma incorreta, podendo chegar a uma apoptose e vai danificar o meu tecido cardio.
Agora, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai fazer com que aumente a absorção de sódio e de água. Isso vai gerar um aumento na volemia, então vai ter um aumento na minha pré-carga e vai fazer com que o meu coração trabalhe mais. Deu para entender? Posso continuar? Alguém? Sim. Então vamos lá. Já a minha vasopressina... Volta, por favor. Obrigada. A vasopressina, ela vai atuar praticamente igual ao meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ela vai fazer com que aumente a anemia e isso, consequentemente, vai aumentar a força do meu miocárdio. Ele vai ter que trabalhar mais ainda. Pronto, pode passar. Tá. Agora, os compensatórios protetores. Eles vão ter uma ação antagonista aos deletérios. Aqui nós temos os vasodilatadores. Eles vão aumentar o calibre do vaso sanguíneo com a finalidade de fazer uma filtração maior lá nos túbulos renais, para que ocorra a excreção. Isso já nos leva à natriese e à diurese, que vai aumentar a excreção de sódio e de água, e vai diminuir a volemia e vai, consequentemente, diminuir a força que o coração está tendo que exercer. É isso. Boa noite, galera. É o João Vitor Félix daqui. E vamos dando continuidade à insuficiência cardíaca, vou falar um pouco sobre manifestações clínicas. E para entender sobre as manifestações clínicas, você tem que entender que elas vão ser relativas à cavidade comprometida. Vai depender muito da cavidade que for comprometida, se vai ser do lado direito, do lado esquerdo, qual ventrículo vai ser. Mas, no geral, os sintomas são dispneia progressiva. Que é a dispneia progressiva? É quando o paciente vai chegar e vai alegar que está com falta de ar. E você vai perguntar quando isso começou, e ele vai dizer que, antigamente, assim que começou, era quando ele fazia algum esforço muito pesado. Levantava peso, ou corrida, ou qualquer coisa do tipo, e que hoje, até quando ele está em repouso, ele fica sem fôlego, ele continua com falta de ar. Isso é a dispneia progressiva. Outros sintomas são a ortopneia, a tosse e DNP. As três estão juntas porque as três estão relacionadas à posição, ao decúbito. A ortopneia é quando o paciente ele se deita e ele começa a ficar sem fôlego, ele não consegue respirar direito. E ele só consegue voltar a respirar normalmente quando ele volta para a posição ortoestática. A tosse, geralmente, ela vem num período noturno, também conhecido como tosse noturna, e ela também tem a ver com o decúbito. Quando o paciente se deita, a gravidade pressiona os pulmões, faz com que ele fique sem fôlego e ele acaba tossindo bastante durante a noite. E DNP é dispneia paroxística noturna, também relacionada com ficar deitado, com decúbito, que é quando o paciente ele dorme e ele acorda se sentindo sem fôlego. É uma característica marcante da insuficiência cardíaca. O paciente ele sempre vai reclamar de que quando ele dorme ele acorda como se estivesse se afogando. Outra característica muito marcante é o EAP, edema agudo pulmonar. O que é isso? O paciente ele vai chegar e vai alegar que ele sente como se os pulmões eles estivessem inundados, cheios de água, e junto com isso ele também vai começar a expectorar fluidos rosas devido ao aumento da pressão nos vasos pulmonares. Você vai notar também presença de estertores crepitantes. O que é isso? O que é estertores crepitantes? São ruídos anormais na inspiração e na expiração quando você começa a auscultar. Você vai perceber crépitos, presença de crépitos. A alcalose respiratória também é outra característica, já que ele vai estar com dispneia, ele acaba hiperventilando. E nessa hiperventilação, ele absorve muito oxigênio, elimina muito dióxido de carbono e acaba entrando em alcalose respiratória. Derrame pleural, êxtase jugular também são características importantes. Hepatomegalia,
A hepatomegalia vai ser causada justamente pela congestão hepática e pelo aumento da cápsula de Gleason. Quando isso acontecer, quando a hepatomegalia ela tiver já ocorrido, você vai perceber um reflexo hepatojugular. E esse reflexo hepatojugular é quando você pressiona a região hepática, região do fígado, e no mesmo momento que você pressiona, você percebe um aumento, uma elevação do pulso jugular. E ascite. O que é ascite? Ascite é quando você tem a presença de líquido abdominal que é anormal. Geralmente esse líquido tem proteína. Não era para ele estar lá e ele acabou entrando e se acumulando no seu abdômen. Pode passar, por favor. Essas manifestações clínicas que eu listei no segundo slide, elas têm relação direta com baixo débito cardíaco, que o Carliston já falou. Esses são os sintomas do baixo débito cardíaco. Pele fria e pulsos finos, rebaixamento do nível de consciência, oligúria, que é a produção de urina abaixo do normal, astênia, fraqueza, astênia, fraqueza e acumulação de ácido lático. A astênia é a perda ou diminuição da força física, e esse acúmulo do ácido lático, ele se deve a uma diminuição da perfusão musculoesquelética. Outra característica também bem marcante na baixa do débito cardíaco, numa insuficiência cardíaca, é o sopro. E esse sopro, ele pode ser de dois tipos, ou um sopro funcional ou um sopro estrutural. O estrutural, ele vai ser causado realmente por uma valvulopatia, que vai ser uma deficiência estrutural em uma das válvulas do coração. E o funcional, ele pode ser relacionado a uma das cavidades que está tendo sua função comprometida. Um exemplo é se o ventrículo esquerdo, ele se dilata bastante na hora de receber sangue, uma dilatação anormal, ele acaba também fazendo uma deformação nas válvulas da válvula. E isso faz com que ocorra um sopro, um refluxo também de sangue. E sibilos, que são ruídos semelhantes a um assobio agudo, e esses sibilos, quando eles se juntam com os sintomas de dispneia, eles são conhecidos como asma cardíaca. Outro sintoma importante é o emagrecimento e a caquexia cardíaca. Isso é uma manifestação clínica bem presente. O paciente, ele acaba perdendo tecido adiposo, perdendo massa magra, tanto pela perfusão do músculo esquelético, quanto também por uma má absorção de nutrientes. E essa má absorção de nutrientes, ela dificulta, ela ocorre pela má congestão no intestino. Pode passar, por favor. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá travando? Tá ok. Tá ótimo. Tá, de boa. Então, agora falar um pouco do tratamento dessa insuficiência cardíaca, né? Como o Carliston falou, ela pode ser dividida em vários tipos e ela pode ser de acordo com a fração de ejeção que vai ser liberada para o resto do corpo. Normalmente é utilizada o tratamento para uma fração de ejeção reduzida, que é uma fração inferior ou igual a 40% de uma fração normal. E o objetivo desse tratamento é justamente aliviar os sintomas, que são todos aqueles que eu falei, inclusive a dispneia, que é um dos que mais incomoda os pacientes, levando em consideração que compromete o estilo de vida total do paciente, ele ficar sem fôlego o tempo todo, até em repouso. E aumentar a sobrevida, que, como também o Carliston falou, é uma doença que mata bastante, com alto nível de mortalidade. Para fazer esse tratamento, é levado em consideração uma coisa chamada terapia clínica otimizada, que é composta de 3 fases medicamentosas. Você vai dar 3 tipos de medicamentos para o seu paciente para curar essa insuficiência cardíaca. O primeiro tipo são doses adequadas de furosemida. Furosemida você vai dar para o seu paciente para provocar um conforto em relação a principalmente a dispneia. A segunda fase são doses adequadas de um vasodilatador ou beta-bloqueador, que já seriam titulados de acordo com sua dose máxima. E o terceiro tipo seria espironolactona, que é um antagonista da aldosterona.
Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe uma tabelinha que facilita um pouco a interpretação de vocês em relação a que tipo de medicamento vocês devem usar, no caso de uma insuficiência cardíaca. Do lado esquerdo da tabela, como vocês podem ver, são medicamentos que melhoram os sintomas e trabalham apenas com os sintomas. E do lado direito, os que melhoram os sintomas, mas também aumentam a sobrevida. Dos que melhoram o sintoma, como eu já falei, a gente vai usar a furosemida, e ela vai aliviar rapidamente a dispneia, que é o que os pacientes eles sempre chegam reclamando. Só que ela provoca efeitos colaterais, entre eles hipovolemia, uma redução no potássio, piora a função renal. Só que, como ela é um remédio que ele vai provocar o conforto, o grande erro dos médicos é colocar ou indicar uma quantidade inferior ou insuficiente para a dor do paciente. Porque você pode dar um furosemida de 40 miligramas a 600 miligramas, indicar para um paciente, e os médicos, eles geralmente prescrevem pouco, prescrevem uma quantidade pouca para a dor e acaba que o paciente continua congesto, acaba continuando com dor. Dos digitálicos, o mais comum é a digoxina. A digoxina, ela é bem polêmica, porque ela é uma droga de manejo muito difícil. Se você usar uma digoxina sem uma prescrição adequada ou de forma irregular, você acaba fazendo com que o seu paciente ele sofra uma intoxicação. Em compensação, essa digoxina melhora demais os sintomas do paciente e, comparado ao placebo, foram feitos exames e estudos, e comparado ao efeito placebo, ela diminui consideravelmente a internação hospitalar desses pacientes com insuficiência cardíaca. Você tem que aprender e saber administrar as doses, né, para não causar uma intoxicação. Geralmente é usado em pacientes que não tiveram bons resultados em questão de sintomas na terapia otimizada. Se você usou a terapia otimizada e acabou que os sintomas ainda persistiram, você dá o digitálico, que é a digoxina. A furosemida, junto ou associada com tiazídico, ela é indicada para pacientes refratários de estágio D, e ela geralmente é usada para aumentar a diurese. Agora vamos para o lado direito aqui, melhora dos sintomas e aumento da sobrevida dos pacientes. Esses daqui são geralmente medicamentos obrigatórios para insuficiência cardíaca, que é o IECA ou o BRA. Os dois não são usados juntos, eles são ou de um lado ou de outro, você usou o IECA ou o BRA. O IECA, ele é o inibidor da enzima conversora de angiotensina. E ele é utilizado em todos os tipos de pacientes com insuficiência cardíaca. Seja ele com sintoma, seja ele sem sintoma, você vai ter que dar o IECA. E todos os medicamentos da classe do IECA, eles provocam o mesmo efeito. Eles têm o efeito é de classe, é da classe deles. Então, você vai analisar qual é o melhor medicamento que vai promover um conforto para o paciente e qual que vai promover um custo-benefício, tanto da questão financeira quanto da questão de sintomas para o paciente. E ele também provoca efeitos colaterais. Desses efeitos colaterais, isso a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque é o que vai diferenciar ele do BRA. Os efeitos colaterais do IECA são hipotensão, hipercalemia, piora da função renal, tosse e angioedema. Esses são os efeitos do IECA, efeitos colaterais. Já o BRA, você vai usar o BRA quando o paciente ele continuou e persistiu com uma tosse ao utilizar o IECA. Você deu o IECA para o paciente e, como efeito colateral, o paciente continuou tossindo, aí você vai entrar com o BRA, vai parar de dar o IECA para o paciente e vai começar uma nova abordagem com o BRA, que é um bloqueador de receptor de angiotensina. O BRA, ele tem as mesmas indicações, ele tem os mesmos princípios de prescrição, tudo igual ao IECA, só que os efeitos dele, os efeitos colaterais, eles não incluem tosse e nem angioedema. Eles são alternativos, ou você usa o IECA ou você usa o BRA. A hidralazina mais o nitrato é uma associação de medicamentos
que ela é inferior comparada ao IECA e ao BRA, só que ela é indicada para pacientes que eles têm a função renal comprometida. O paciente tem algum problema no rim, e aí começou a utilizar o IECA, e você percebeu que começou a prejudicar também a função renal do paciente. Você vai continuar aplicando, você vai continuar indicando esse IECA ou BRA para o paciente? Não, você vai trabalhar com uma medicação que leve em consideração o prejuízo no rim do paciente. E essa medicação vai ser a associação de hidralazina com nitrato. Os efeitos colaterais da hidralazina mais o nitrato é a hipotensão e a cefaleia. E como eu já falei, não sei se vocês prestaram atenção, mas a espironolactona é a terceira fase dos medicamentos que você vai dar para o paciente na terapia clínica intensiva, ou otimizada. A espironolactona, ela é antagonista da aldosterona, e ela é indicada para pacientes de classes funcionais 2 a 4, Carlston falou, com fração de ejeção inferior ou igual a 35%, e o bom da espironolactona é que você não precisa ficar buscando uma quantidade certa de medicamento, a quantidade máxima ou a quantidade mínima que o paciente vai aguentar. Ele tem uma dose fixa de 25 miligramas diário, então o manejo dele é muito fácil. Você vai ter que dar espironolactona e vai ser 25 miligramas diário, esse é fixo. Os efeitos colaterais dele vai ser hipercalemia e uma piora da função renal. Você vai ter que também controlar a função renal do paciente. E, por último, os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles também são para todos os pacientes. Com ou sem sintomas, você vai ter que dar os beta-bloqueadores para pacientes com insuficiência cardíaca, exceto se o paciente ele tiver com congestão ainda. O paciente ele só pode receber beta-bloqueadores se ele tiver euvolêmico. Senão, ele não pode receber ainda. Você vai ter que tratar isso e depois você vai poder estabelecer beta-bloqueadores como tratamento. Os mais comuns são carvedilol e o bisoprolol. E os efeitos colaterais deles são hipotensão, bradicardia, bloqueios atrioventriculares e broncoespasmos. Não sei se vocês conseguiram associar, mas a maioria deles envolve brônquio, envolve pulmão, envolve questões respiratórias. Então, se você tiver um paciente com asma, essa medicação ela é contraindicada e você vai ter que trabalhar com outra associação de medicamentos. Vocês entenderam? Estão com alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Eu já posso passar. Gente? Pode passar. Pois passa também, por Ok. favor. Tratamento. Essa tabela que eu coloquei aí é a mesma anterior, só que só a parte direita, que são os medicamentos fixos, né? Que você vai dar para o seu paciente para aumentar a sobrevida dele e para, de certa forma, trabalhar com a melhora dos sintomas. Existem essas duas associações de medicamentos aí, valsartana mais sacubitril e o ivabradina, que eles também são usados, são medicamentos novos e novos tratamentos utilizados na insuficiência cardíaca, só que eles são usados para pacientes um pouco mais específicos que o IECA, que o BRA, que a furosemida, para pacientes, por exemplo, a valsartana associada ao sacubitril, ela é eficaz contra a mortalidade e ela também melhora os sintomas dos pacientes. Mas quais são os pacientes que você vai usar essa associação de medicamentos? Pacientes com classe funcional 2 ou 3 e que eles já usaram o IECA ou o BRA, mas mesmo assim os sintomas permanecem. Usei o ECA, usei o BRA, usei a hidralazina mais nitrato, o sintoma continuou persistindo, o paciente continua com dispneia, o paciente já não aguenta mais os sintomas, você vai ter que ter uma nova abordagem. E essa nova abordagem vai ser a valsartana mais o sacubitril, com pacientes de classe funcional 2 ou 3. E a ivabradina, que é ainda mais específica do que todos esses outros, ela vai ser usada como um bloqueador do nódulo sinusal. Ela vai fazer com que os sintomas eles fiquem melhores e diminuir a taxa da internação dos pacientes. Só que ela é muito mais específica. Quem são esses pacientes que vão tomar a ivabradina? Vai ser pacientes da classe funcional 2 ou 3, com uma fração de ejeção
do ventrículo esquerdo inferior ou igual a 35%, imagina, 35% quer dizer que a ejeção está muito prejudicada e os sintomas vão estar bem acentuados. Aí você vai ter que trabalhar com isso. Só que não é só isso. O paciente ele tem que ter também uma frequência cardíaca maior ou igual a 70 batimentos por minuto. Isso já usando o beta-bloqueador. Então, o que torna esses medicamentos super específicos para pessoas específicas em tratamentos bem específicos. Pode passar. Aí eu trouxe um resuminho, porque é muita informação, acho que acaba confundindo muito a mente de todo mundo, né? E aí, uma tabela que resume bem tudo isso. Os pacientes do estágio A, o que você vai trabalhar com, quais são os medicamentos que você vai fazer com que o paciente tome. Os pacientes do estágio A, eles são pacientes que não têm cardiopatia estrutural. E aí, você vai ter que fazer apenas o controle dos riscos, dos fatores de risco nele. Vai olhar como é que está a diabetes, se ele está hipertenso, se o paciente está ingerindo muito álcool, como é que ele está trabalhando com tabaco, o que está acontecendo na vida dele, questão de estresse. Você vai controlar os fatores de risco dele. O estágio B, eles são pacientes sem sintomas, que têm cardiopatia estrutural, porém eles não têm sintomas. Se esse paciente não tem sintomas, o que você vai fazer com ele? Você vai dar um IECA ou um BRA e um beta-bloqueador. Já no estágio C, não sei se vocês estão percebendo, não sei se está focando, mas o estágio D, ele está vermelho. E não é por qualquer motivo, não é sem motivo que ele está vermelho. Ele está vermelho porque é como o paciente chega no hospital. É o paciente com cardiopatia e um paciente com sintomas. E aí você vai ter que dar um jeito de tratar aquilo ali. Vai dizer, o paciente está aqui, ó, ele tem uma insuficiência cardíaca e eu estou sentindo todos os sintomas, você vai ter que dar um jeito. Aí o que você vai abordar? Você vai dar o tratamento, que é o que eu falei, a terapia otimizada, e que é o furosemida, o IECA ou BRA, o espironolactona, o beta-bloqueador, e por último, se ele ainda tiver com sintomas, você vai dar a digoxina. Se ele ainda estiver com sintomas. E para o estágio D, que é o estágio de pacientes refratários, você vai usar tudo que tem no estágio C, vai usar também a associação desses vasodilatadores, que é o IECA, o BRA, mais a hidralazina ou nitrato. E para o paciente que está com algum problema de diurese, você tem que dar uma diurese adicional, você tem que aumentar a diurese dele, você vai usar a associação de furosemida mais tiazídico, como eu já falei. E os pacientes que eles vivem internado, que eles se internam com frequência, estão sempre no hospital por algum problema, você vai dar um inotrópico ou um vasodilatador venoso para ele. E um paciente refratário, né, nada melhor, uma alternativa mais eficaz do que um transplante cardíaco. Passa, por favor. E é isso. Acho que tá de boa. Alguma dúvida, galera? Vocês querem que eu responda alguma coisa ou os outros membros do grupo? Gente. Para mim tá tudo ok. Então, Pessoal, acho que a questão aqui, vou dar um resuminho aqui sobre o que monitorar no paciente com insuficiência cardíaca. Você tem que estar sempre perguntando como é que está a questão dos esforços dele, tem que estar sempre avaliando a pressão arterial, a frequência cardíaca, o peso, e a função renal e o potássio. Como ele usa esse tanto de medicamento e a maioria tem uma função e um efeito colateral de prejudicar o rim, de danificar de alguma forma o rim, você tem que estar sempre de olho na função renal. Porém, se acontecer de alguma piora, ainda mais se for alguma coisa significativa apenas no aumento da ureia ou creatinina, algo discreto, você tem que relevar. De todo jeito, vai prejudicar um pouco o rim. Então, você tem que dar um jeito de ou relevar para pacientes que têm o rim de boa, ou vocês vão ter que usar uma nova medicação. Mas é isso aí. Tudo certo? certinho, João. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? O pessoal da Liga, fica na reunião, por favor, que a Eduarda quer dar um recadinho. Arrasaram!